Glória a Deus, glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje o Senhor colocou em meu coração para trazer uma palavra do Senhor aos vossos corações, uma palavra de reflexão, de fé, de firmeza na presença do Senhor Jesus. Nós estamos, irmãos, nos últimos dias. Nós devemos cada dia mais preparar a nossa vida para encontrar com o Senhor. Nós temos, irmãos, visto e ouvido muitas coisas, muitos escândalos, muitas coisas que têm surgido nesses últimos tempos estranhas. Nós temos visto Satanás operar muito dentro das igrejas, com o falso evangelho, com aquele diz nada tem a ver, é homem de Deus, é mulher de Deus porque opera sinais e maravilhas. Eu quero dizer aos irmãos que não conhecem essas pessoas como de Deus pelos sinais, porque a Bíblia nos diz claramente: pelos frutos conhecerei as árvores. O que isso significa, meu irmão, minha irmã? Não é pelos sinais, não é pelos prodígios, não é pelos milagres que nós vemos os homens e as mulheres de Deus, não é pelas revelações, nem pelas visões, mas é pelos frutos de uma boa conduta na presença de Deus, na obediência, na sã doutrina do Senhor Jesus. Mas muitos têm se cegado, irmãos, nesses últimos dias, seguindo esses falsos profetas. Mas eu tenho certeza, aquele irmão, aquela irmã que tem a vida edificada em Deus, o Senhor revela, o Senhor discerne, livrando eles destes falsos profetas, desses lobos devoradores, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero, irmãos, trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações. E se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. O próprio Jesus, irmãs, falando naqueles dias sobre o homem prudente, sobre a mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos meditar, irmãos, que diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correu rios, e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correu os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, para muitas pessoas, irmãs, esta palavra não tem significado, mas eu gosto muito da palavra de Deus, medito muito na palavra do Senhor e tenho muita reflexão sobre ela. A Bíblia, ela é a boca de Deus falando conosco, ela é a palavra de Deus. Quem está apoiado na palavra de Deus, quem guarda a palavra de Deus, irmãos, irmãs, nunca ficará deitado, sempre estará de pé
na presença de Deus. Glória a Jesus. Jesus, ele disse, irmãos, falando do homem prudente, falando do homem insensato. Quando, irmãos, a palavra de Deus vem falar sobre homem, está incluindo as mulheres, né? Aleluia. Eu quero dizer a vocês que aqui o nosso Senhor disse claramente na sua palavra: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, em quem semelharei, né? Compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu as chuvas e correu rios, e sopraram o vento e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Irmãos, nós devemos, como cristão, vigiar muito, estar em muita vigilância. E eu tenho visto, meus irmãos, minhas irmãs, que no tempo que nós estamos vivendo, não são como o tempo de antigamente. Antigamente tinha muito cristão, irmãos que vigiavam, que oravam, que santificavam a sua vida. Hoje nós vemos que já não há mais esses crentes, são poucos, só os remanescentes separados por Deus. Nós vemos, irmãos, muitos crentes hoje, eu tenho visto, olha, tenho mais de 16 anos que eu trabalho na obra de Deus, né? Mais de 15 de pastorado. Eu tenho visto, irmãos, muitos crentes caírem. Eu lembro na minha caminhada, quando o Senhor falou comigo, que eu ia ver muitos cair à minha direita, à minha esquerda, não poder fazer nada. E isso eu tenho visto, irmãos. Por que, pastor, essas pessoas caíram? Falta de vigilância, irmãos. Não apoiaram em Jesus Cristo, mas apoiavam no seu próprio ego, apoiavam no seu próprio orgulho, no seu próprio eu. Quantos irmãos eu vi recebendo dons, milagres e maravilhas, revelações profundas, mas achava que era deles, começava a se gloriar, começava a se exaltar, irmãos e irmãs. Você que está ouvindo agora esta mensagem, às vezes você pensa: quem é este pregador? Eu quero dizer, meus irmãos, aleluia, minha irmã, que não é aqueles que se diz conhecido, que se diz famoso, que às vezes você pensa que Deus está operando na vida deles. Não. Deus opera na vida dos humildes, na vida dos simples, irmãos. Muitos têm se enganado, muitos correm atrás de pregadores famosos. Muitos estão iludidos com a fama no meio do evangelho, irmãos. Está enganado. O nosso Jesus veio simples e humilde. Vocês sabem, meus irmãos, porque Jesus foi rejeitado por Israel? Claro que pode ser o plano de Deus para salvar os gentios, outra hora nós. Mas eu quero dizer que eles queriam Jesus para dominar Israel e as outras nações, vindo com um exército forte, poderoso e em berço de ouro. Jesus veio diferente, humilde, manso. E a Bíblia diz que ele não tinha formosura e veio de uma terra seca. Não era aquela pessoa, a própria Bíblia diz, atraente aos olhos carnais, mas veio uma pessoa combatendo o pecado, repreendendo os demônios, trazendo saúde às almas e pregando o reino de Deus. Olha, irmãos e irmãs, cuidado com os falsos profetas que estão no meio de nós pregando bênçãos, pregando cura, pregando maravilhas, e não faz diferença com o mundo. São pessoas que nunca foi edificado na rocha. São pessoas que não conhecem o evangelho, irmãos. Mas eu sei, eu fiz teologia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho mestrado, eu tenho tanta coisa, eu conheço. Eu quero dizer, meus irmãos, minha irmã, não se iluda, porque quem conhece a Deus são os humildes. Quem conhece a Deus é aqueles, irmãos, que busca a Deus em espírito e em verdade. O próprio Jesus, de um certo dia, disse em oração: graças te dou, ó Pai,
por ocultar as coisas ao sábio entendido e revelaste aos pequeninos. Quem era o pequenino? Aqueles discípulos que outra hora às vezes nem sabia ler, mas tinha o coração voltado para Deus. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, não se iluda com esses tais, com essas mulheres que não têm compromisso com a sã doutrina, com esses hipócritas que não se converteram de verdade, mas vivem enganando, trazendo ao escândalo. Olha para vocês ver, meu irmão, minha irmã, tanto de escândalo que tem surgido nesses últimos dias. São pessoas, irmãos, irmãs, que nunca nasceu de novo. O próprio Jesus, a própria palavra de Deus disse que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquilo que é nascido de Deus vence o pecado, meu irmão, minha irmã. E aquele que é nascido de Deus edificou a sua vida sobre a rocha, porque não confia em si mesmo, mas confia em Cristo Jesus. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas que louvam para ter dinheiro, para ganhar dinheiro. Quantas pessoas que estão pregando para ganhar dinheiro, para agradar as pessoas. Eu quero dizer que o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, irmãos e irmãs, são aqueles que não procuram agradar homens, mas sim a Deus. Paulo disse isso na palavra do Senhor. Se eu quisesse me agradar a homens, eu não estaria agradando a Deus. O que me importa é agradar a Deus. Quantos estão escandalizando, irmãos? Irmãs, porque não firmaram a sua vida na rocha, não foram humildes. Olha, irmãos e irmãs, outra hora pessoas têm se desconvertido até saindo do ministério onde eu dirijo, caçando outras portas por falta de humildade, caçando aventuras, caçando, irmãos e irmãs, glória para si. Eu ensino, irmãos, que nós devemos ser humildes. Eu ensino que nós devemos gloriar e glorificar somente o Senhor. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, eu tenho visto ao dia de hoje, que quer ser elogiado. Nossa, este irmão canta bem, esta irmã canta bem, este irmão prega bem, esta irmã prega bem. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, Deus não dá a glória dele para ninguém. Satanás queria tomar a glória de Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo. Não deixe este ego, minha irmã. Meu irmão, você que está ouvindo agora esta mensagem, entrar no seu coração, que é o diabo, querendo que você seja melhor que alguém. Você sabe o que é o verdadeiro evangelho? Outra hora, você é um pregador que está ouvindo esta mensagem. O verdadeiro evangelho, irmãos, o próprio Jesus disse: quem quiser ser o maior é aquele que é o menor. O maior é aquele que serve, meu irmão, no reino de Deus. Jesus diz claramente que não veio para ser servido, mas veio para servir. Irmãos, o crente que edificou a sua vida sobre a rocha tem o prazer de servir, assim como Jesus veio com prazer e alegria fazendo a obra do Pai. Mas eu vejo, irmãos, uma geração de crente que até mesmo às vezes o Senhor tem levantado, Deus tem operado na vida deles tremendamente, mas logo eles começam, irmãos, a usar os dons. Eu vou dizer, meus irmãos, Deus me usa muito na libertação, mas eu não fico puxando glória para mim, não, é Deus que faz, tudo é honra e glória. Olha esses pregadores da internet que ficam aí na frente, mandando demoniado, zombando, criticando e brincando com Satanás. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, esses homens estão querendo glória para eles. Olha o que ele disse: eu sou homem de Deus, que Satanás faz isso. Irmãos, a Bíblia diz claramente que nós não devemos subestimar o Satanás. Olha, meu irmão, minha irmã, diante da palavra de Deus, presta bem atenção. Quando ali aquele demônio estava disputando o corpo de Moisés, olha o que ele disse para Satanás: que o Senhor te repreenda. Irmãos e irmãs, você está enganado, minhas irmãs. Você está enganado, meus irmãos, com esses pregadores que ficam brincando, com as pessoas endemoniadas. Você pode ter certeza, se eles não se converterem disso, irmãos, se eles não vigiarem, você pode observar que eles estão se caindo, irmãos, porque eles estão brincando com o dom de Deus. Olha, irmãos, irmãs, o Senhor me usa muito. O mundo espiritual não se brinca, irmãos. O reino das trevas não se brinca. Quando um homem desse, uma mulher dessa, que às vezes é usado por Deus, fica brincando,
Com os dons, Satanás está arquitetando ali com a sua inteligência, irmãos. Eu quero dizer que não existe homem nenhum que pode vencer Satanás se não for pelo Espírito Santo. E quando o homem começa a brincar, irmão, porque Deus deu o dom, pode ter certeza que Satanás está armando. Por isso que muitos têm caído, irmão. Porque essas pessoas que estão querendo brincar com o dom de Deus, eles não estão sendo edificados na rocha. Eles estão querendo mérito, eles estão querendo crescer, eles estão querendo edificar tesouro nesta vida, puxando glória para você, para eles e não para Jesus. Por isso que eu disse, irmãos e irmãs, edifica a tua casa sobre a rocha. É aquele que edifica, irmãos. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, que é isso? A luta das vidas. Pode vir, irmãos, aquilo que nos quer ofuscar, né? Os desejos da carne. Nós não vamos ceder, porque estamos com a vida edificada sobre a rocha. Estamos com a vida escondida em Deus. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, para você vencer, a primeira coisa, seja submisso aos seus líderes. Seja submisso na obediência. Se ele for um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja obediente. E depois seja humilde para você crescer na vida. Eu tenho visto, irmãos, uma geração de pessoas que ficam de igreja em igreja, que não conseguem edificar a sua vida. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que nós devemos ficar na presença de Deus. Nós devemos ficar no lugar que o Senhor tem nos colocado. Eu quero dizer que Satanás está causando essa confusão na igreja, irmãos, na vida de muitos. Tem muitos que já não querem nem ir para a igreja. Isso não é culpa, irmãos, às vezes dos pastores, porque são rebeldes, porque são insubmissos às autoridades. Irmãos e irmãs, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser honesto, gosto de ser obediente a Deus em tudo, andar com a documentação da igreja em dias, andar com a documentação do carro, habilitação, tudo certinho, porque a Bíblia nos diz claramente: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Irmãos e irmãs, nós devemos procurar edificar a nossa vida na rocha, é através da obediência da palavra de Deus. Por isso que escândalos estão vindo, escândalo sobre escândalo, porque pessoas que Deus levantaram não olharam mais para o Senhor, quer mérito, quer glória para si. E eu quero dizer que Deus não dá a glória dele para ninguém. Irmãos, você quer vencer, meu irmão? Você, minha irmã, que está ouvindo agora, que às vezes é um novo convertido, que Deus está te usando muito na palavra, Deus está te usando para operar milagres e maravilhas. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que este dom que Deus te deu é para a honra e glória dele. Não tome a glória de Deus para que um certo dia você venha cair. Deus vai permitir, irmãos e irmãs, para que você seja humilhado. A Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tudo que você for fazer, meu irmão, minha irmã, faça com amor, faça com sinceridade. Eu prego a doutrina, eu prego a santificação, mas é por obediência à palavra de Deus e faço com amor. Eu quero dizer, meu irmão, olha aqui, minha irmã, o que o próprio Jesus disse no versículo 26. Aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei o homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que é isso, irmãos e irmãs, que significa? São as pessoas que não conseguem ser humilde, que não conseguem ser obediente. São as pessoas que até tentam edificar a sua casa no Senhor Jesus, mas falta humildade, falta submissão às autoridades, né? Às vezes está na igreja, o pastor diz uma coisa e ele faz outra, aleluia, não consegue ser obediente e diz que ainda Deus está aprovando, irmãos. Eu quero dizer que o Senhor não aprova isso. O Senhor não aprova, irmãos e irmãs. Muitos vão perder a salvação naquele dia por causa da desobediência aos seus líderes, às autoridades. A Bíblia diz claramente que nós devemos ser obedientes às nossas autoridades. Tanto faz, aleluia, das autoridades da terra como as autoridades eclesiásticas,
Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer em nome de Jesus que esta palavra venha edificar o teu coração. Que Deus venha fazer um mover e uma mudança no teu coração. Se você quer crescer, se você quer ser humilde, irmãos, irmãs, e perseverar, não cansa de fazer o bem. Não cansa de fazer o bem. Continua fazendo bem. Continua obedecendo a palavra de Deus. Continua guardando os mandamentos do Senhor e busca humildade. Irmãos e irmãs, pede a Deus sensibilidade espiritual. Pede a Deus, aleluia, para que o Espírito Santo venha te conduzir. Não faça pelo impulso da carne. Não faça pelo impulso e a direção do desejo do seu coração. Eu fiz isso porque eu senti no meu coração. Irmãos e irmãs, presta bem atenção. Cuidado com esse negócio de sentir o coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. E o próprio Jesus, a própria palavra de Deus diz: quem o conhecerá? Quem conhece o nosso coração é somente o Senhor, meu irmão, minha irmã. Nós devemos ser humildes para vencermos. Nós devemos aceitar a correção de Deus. Porque a Bíblia diz claramente que o Pai corrige o filho que ama. E aquele que está sem correção é bastardo. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado ouvindo agora esta mensagem, edifica mais a sua vida em Deus. Procura mais ser obediente e ser humilde, irmãos. Presta atenção. Muitas pessoas, irmãos, se perdem, sabe como? Eu tenho visto, irmãos, dentro desses anos todos, pessoas se perder na hora que você vai corrigir, na hora que você vai exaltar, na hora que você vai dizer, irmão, irmã, às vezes com humildade. Você disse, irmão, irmã, não é assim. Irmãos, as pessoas não aceitam. Às vezes sai da igreja desobedecendo o pastor, falando mal e dizendo que Deus está com ela. Irmãos, irmãs, cuidado com isto. Cuidado com isto, meu irmão. Se você saiu da igreja, volta, reconcilia com o seu pastor. E se você tem visto que o seu pastor, irmãos e irmãs, está em pecado, está errado, ora a Deus e peça direção. Olha, aleluia, o que faz, irmãos e irmãs, vencer na vida é ter submissão ao Espírito Santo. E outra coisa, meu irmão, minha irmã, se o teu pastor tem pecado, fazendo algo errado, não toque. Não escandaliza ele. Não escandaliza. Porque o próprio Davi nos deixou exemplo. Aleluia, deixa Deus cobrar. Somente ora, pede uma direção. Se Deus te permitiu que sai e fique calado, ora por eles. Muitos irmãos, eu tenho visto na internet, quando sai um escândalo, todo mundo cai naquele escândalo. Quando não é uns pregadores de internet aí, irmão, que diz ser crente. Eu quero dizer a vocês, uns críticos, fuja deles, irmãos. Fuja desses críticos da internet. Quando pega a falha de um pregador, fica matando ele, acabando de destruir ele. Eu quero dizer, meu irmão, nós devemos dar exemplo. Nós devemos vigiar. Mas deixa pra lá, fica calado, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo. Não seja crítico. Tem uns aí que diz ser homem de Deus, que está mostrando a verdade, irmãos. Aleluia. Infelizmente ele está escandalizando as pessoas. E a Bíblia diz, ai daquele que vier o escândalo, ai daquele que escandalizar. E a Bíblia diz claramente, meus irmãos, sobre as pessoas criticarem. Vamos orar, irmãos. Se alguém errou, se alguém pecou, se alguém caiu, vamos orar por eles. Eu quero dizer, aleluia, às vezes, você que está ouvindo esta mensagem, é até mesmo um desses críticos que tem canal na internet. Arrependa, meu irmão. Arrependa, minha irmã. Em vez de você ficar falando da vida um dos outros, vai falar de Deus. Vai falar da mensagem do arrependimento. A Bíblia é grande. A mensagem é grande. Claro, tem os falsos profetas. Claro, você tem que pregar contra os falsos profetas. Mas eu vejo, irmãos, canal aí na internet que eles não pregam contra os falsos profetas. Eles ficam caçando ponto num, ponto no outro. E são pessoas desviadas, pessoas caídas, irmãos. Cuidado, minha irmã. Cuidado com essas pessoas. Nem dá ouvido a isto, meu irmão, minha irmã. Porque Satanás ele está fazendo um embaraço na terra.
Satanás está colocando uns contra os outros, para ficar criticando, contendendo, para no dia do arrebatamento, nós não subir. Halai a sébia covanai, recalabassuricobe a sébia lá caçúbia, meidecai da caçúbia canto menaço, raicou manai a se candobe a sébia, lai a surimicai a sai, raicou becas. Irmãos e irmãs, muitos vão perder a salvação. Por isso, assim diz o Senhor me fez saber que agora, que muitos vão perder a salvação por causa desse crítico, por causa dessa contendaiada. Eu quero dizer, fuja desses, irmãos. Aleluia, que quer somente, aleluia, fazer embaraço, somente trazer contenda, somente trazer desavença. Eu quero dizer que o Senhor nos chamou para edificar, não destruir. Se alguém pecou, se alguém errou, nós devemos orar por eles. Nós devemos interceder por eles. Agora eu digo, irmãos, desses que você sabe, meu irmão, que são falsos mesmo, desses que estão aí criticando, desses que estão ensinando o falso ensinamento, fuja deles. Mesmo assim, você não tem o direito de ficar citando a vida deles, falando deles, mas somente orar, para que o Senhor venha salvar a alma deles. Vamos preservar a nossa vida, meu irmão, minha irmã, através desta obediência, através do nos edificar a nossa vida na rocha. E quem edifica a sua vida na rocha, meu irmão, minha irmã, não fica contendendo, não fica falando um do outro, não fica maldizendo. Vigia o que fala, porque a Bíblia diz claramente: pelas suas palavras sereis justificado, mas pelas suas palavras sereis condenado. Eu quero dizer, nós devemos vigiar muito, irmãos e irmãs, o que ouve e o que falamos. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, está um alerta do Senhor Jesus, e que a tua vida seja edificada na rocha, a tua vida seja edificada na presença de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus vos deixe a paz gloriosa dele. Que Deus abençoe a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor confirme a bênção e a vitória na vida de cada um. Irmãos e irmãs, inscreva no canal para que o Senhor Jesus venha te abençoar e você esteja sempre ouvindo estas mensagens em nome de Jesus, em nome de Jesus.